Fala Nutri, e aí, aceita um cafezinho? Hoje a gente vai dar início ao primeiro episódio da série de suplementação aqui no perfil. Então se você quiser acompanhar todos os episódios e não perder nenhum, ative as notificações do perfil, porque assim você vai ser notificado assim que os próximos episódios forem postados. Então vamos dar início hoje com a suplementação de cafeína. O café, sem dúvidas, é a bebida mais consumida em todo o mundo. Então, eu tenho certeza que você provavelmente consome café. É muito raro você conhecer alguém que não consuma café. Então, no mundo inteiro, o café é a bebida mais consumida. Mas além da cafeína estar presente no café, ela também está presente em outras bebidas, como chás, alguns refrigerantes, o guaraná, algumas bebidas energéticas e outros produtos como o chocolate e o cacau. Para a gente ter uma noção do quanto de cafeína a gente encontra ali, por exemplo, numa xícara de café, isso gira em torno de 25 a 50 miligramas em cada xícara. Mas claro que isso vai variar de acordo com o tipo de café, a localidade que ele foi colhido e a intensidade daquele café. Se for um café expresso, ele vai ter uma concentração de cafeína um pouco maior do que isso. E quais são as aplicabilidades clínicas da cafeína? Quais são os esportes que a gente vai se beneficiar da suplementação de cafeína? A gente tem 3 grupos de esportes que vão se beneficiar na maioria das vezes com a suplementação de cafeína. Os esportes de endurance, aí a gente engloba maratona, ciclismo, triatlon, os esportes que são realmente de longa duração. Temos os exercícios de alta intensidade e curta duração, aí você já pensa ali em tiros, sprints, corridas de 100 metros rasos, natação de 50 metros, o próprio ciclismo de velódromo ou até mesmo a musculação, quando você pensa ali em exercícios de musculação supramáximos. Além desses 2 grupos, temos também os exercícios concorrentes, que também vão se beneficiar da suplementação de cafeína. Esses esportes podem ser o futebol, luta, basquete, futebol americano, esportes que tiverem características de alta intensidade e curta duração e características de endurance na mesma atividade. Então no futebol você tem ali um momento que o jogador sai correndo para chutar uma bola, mas outros momentos ele simplesmente está trotando ou caminhando no campo. Então você tem esses 2 estímulos ali, essas 2 vias no mesmo tipo de atividade física. Em relação à meia-vida da cafeína, a gente tem um intervalo enorme aí. Vai girar em torno de 2 a 10 horas até ela ser eliminada completamente do nosso corpo. Claro que isso vai estar muito ligado com a sensibilidade que cada um tem na utilização de cafeína. A gente sabe que quanto mais a pessoa é exposta à cafeína, quanto mais café ela bebe, menos sensibilidade ela vai ter aos efeitos da cafeína. Então, como é que a gente pode solucionar isso? De 2 formas. Ou a gente pode aumentar a dose para que a pessoa sinta mais os efeitos da cafeína, ou a gente pode retirar completamente a cafeína da rotina daquela pessoa para meio que limpar, né, o organismo dela, e quando ela for suplementar, ela ter mais os efeitos psicológicos ali da cafeína, porque ela vai realmente sentir mais os efeitos por ter passado esse período distante da cafeína. E em relação ao pico da cafeína, ela vai ter o pico máximo ali após 1 hora da sua ingestão, da ingestão da suplementação. Então é bom programar para utilizar a cafeína com uma certa antecedência e programar quando você vai querer o pico máximo ali para seu paciente. Um dos principais efeitos da cafeína está associado a ela ser um antagonista dos receptores de adenosina. Para quem não sabe, a adenosina é a substância que causa a sensação de sonolência pra gente. Então, pela cafeína ser um antagonista desses receptores, ela vai se ligar ao receptor de adenosina e vai bloquear a ação da adenosina, enganando ali literalmente o nosso cérebro. Outros efeitos da suplementação de cafeína são o aumento da liberação de endorfina, melhora da contração muscular, melhora da função neuromuscular, melhora do estado de vigilância e sentido de alerta. Tem muita gente que utiliza a cafeína para ficar mais concentrado, para ficar mais focado, e também a diminuição da percepção de esforço no exercício, ou seja, a pessoa consegue treinar mais, ela vai para o treino e passa da capacidade dela. Então se ela está treinando ali no 100%, a cafeína ela teria talvez a capacidade de te tirar do 100% e te levar para o 110%, para o 120%, fazer a pessoa treinar com mais intensidade. E a gente sabe que se você treina com mais intensidade, você gera mais adaptações para o seu corpo. Outra característica da suplementação de cafeína já até gerou uma certa polêmica, se ela teria benefícios para o emagrecimento, né, teria uma ação emagrecedora, porque essa característica está associada com a sua capacidade de inibição da enzima fosfodiesterase. A fosfodiesterase é a enzima que hidrolisa o AMP cíclico. A gente sabe que baixas concentrações de AMP cíclico inibem a lipólise, enquanto altas concentrações do AMP cíclico vão aumentar a lipólise. Porém,
aumento da lipólise é diferente de beta-oxidação. A lipólise é apenas a gordura disponível para ser oxidada. E a beta-oxidação, que seria a oxidação da gordura, a queima, né, dessa gordura propriamente dita. Então a cafeína ela não tem benefícios para o emagrecimento. De forma prática, quais seriam os efeitos ergogênicos da cafeína? Ela está relacionada com aumento de velocidade, aumento da capacidade de sprints, diminuição da sensação de esforço, como eu já falei mais cedo no vídeo, e a capacidade de poupar glicogênio. Isso para quem faz esporte de endurance é excelente, porque poupando o glicogênio, o corpo vai utilizar mais as gorduras como fonte de energia, e assim, quando precisar manter a intensidade mais alta naquele exercício, vai ter glicogênio suficiente para manter a intensidade mais alta. Além de poupar o glicogênio, ela também teria a capacidade de melhorar a recuperação dos estoques de glicogênio. Então o efeito da cafeína seria para poupar e auxiliar na recuperação dos estoques. E quais são as formas de suplementação? Bom, a dose de cafeína ela vai variar de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então a gente tem uma margem de trabalho bastante ampla. Eu recomendo que se utilize, né, você comece na dose mais baixa e conforme o paciente for tendo os efeitos, for tendo ali o feedback, você pode ir aumentando até chegar ali nos 6 miligramas por quilo de peso. Doses maiores do que essa não vão trazer mais efeitos para a suplementação e podem trazer efeitos colaterais, como insônia, taquicardia, efeitos gastrointestinais e outros efeitos adversos. A propósito, a dose letal de cafeína gira em torno de 150 miligramas por quilo de peso. Então, jamais utilize essa dose e nem passe perto dela quando você pensar em suplementar cafeína. Em relação a contraindicações, a gente tem contraindicações de não utilizar a cafeína naqueles pacientes que têm algum problema cardíaco ou hipertensão arterial. Então, se ele tem alguma dessas condições, já descarte de cara a possibilidade de suplementação de cafeína com aquele paciente. E se atente também se na alimentação dele ou se outros suplementos não vão ter a presença da cafeína justamente por ele ter essa condição. Então se você suplementa a cafeína ou se você prescreve a cafeína, deixa aqui nos comentários qual é a dose que você utiliza geralmente, qual é o feedback que você tem com essa suplementação, quais foram as sensações que você teve ao utilizar a cafeína. Me conta aqui que eu quero entender qual é a relação que você tem com esse tipo de suplementação. Para acompanhar os próximos episódios, já falei, basta ativar as notificações para não perder nenhum episódio da série. Esse foi o primeiro, a gente vai falar de creatina, vai falar de whey, vai falar de todos os suplementos que forem pertinentes para a prática clínica, para a nutrição esportiva, certo? Um abraço e até a próxima!